E eu espero não agredir com a minha manifestação o protocolo dessa casa, mas eu acredito que os senhores não poderão ficar omissos, os senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão movida pelo poder econômico, pela ganância, pela ignorância do que significa ser um povo indígena. Assim, Ailton Krenak iniciou seu discurso histórico durante uma sessão da Assembleia Constituinte em setembro de 1987. Enquanto falava, o líder indígena aplicava sobre o próprio rosto uma tinta preta de jenipapo, um símbolo de luto por uma possível não aprovação de um texto que respeitasse a demarcação de terras. Uma ação fundamental para que os direitos dos povos tradicionais constassem da Constituição brasileira. O povo indígena tem um jeito de pensar, tem um jeito de viver, tem condições fundamentais para a sua existência e para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não colocam em risco e nunca colocaram a existência sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais de outros seres humanos. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Os senhores são testemunhas disso. Ailton nasceu em 1953 na região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, onde vive o povo Krenak. Em 1999, publicou o livro O Eterno Retorno do Encontro. Desde então, assinou mais de uma dezena de obras, hoje publicadas em pelo menos 13 países. Poeta e filósofo, Ailton Krenak já havia sido homenageado com o título de professor honoris causa nas universidades de Juiz de Fora e de Brasília e sido eleito para a Academia Mineira de Letras. Em outubro do ano passado, alcançou o posto mais célebre de reconhecimento da cultura brasileira. Primeiro indígena a ingressar na Academia Brasileira de Letras, Ailton Krenak foi eleito com os votos de 23 dos 39 acadêmicos. Krenak será o 7º ocupante da cadeira número 5, que já pertenceu a Raquel de Queiroz. E ingressa no lugar de outro mineiro, o historiador José Murilo de Carvalho. A linguagem dele é uma beleza e a academia está muito feliz de reconhecer e valorizar a cultura indígena. O Krenak, da qual o Krenak é um representante importantíssimo. Então, isso para a academia é a reafirmação da nossa vontade de termos a maior representatividade possível da cultura brasileira aqui dentro. Espero que o Brasil inteiro, os outros brasileiros, possam entender que nós estamos virando uma página da relação da Academia Brasileira de Letras com os povos originários. Eu já disse que eu venho para cá para trazer línguas nativas do Brasil para um ambiente que faz a expansão da lusofonia. A Academia Brasileira de Letras é portuguesa e eu trago para cá as línguas indígenas. Eu acho que isso faz uma diferença muito grande na história do Brasil. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é Ailton Krenak, o primeiro indígena na Academia Brasileira de Letras. Neste episódio, eu recebo o novo imortal. A nossa conversa foi gravada poucas horas antes da posse de Krenak na ABL. Segunda-feira, 8 de abril. Krenak, hoje é um grande dia. Você está a algumas horas de tomar posse como membro da Academia Brasileira de Letras. A academia existe há mais de 120 anos e demorou esse tempo todo até que o primeiro indígena ocupasse pela primeira vez uma dessas 40 cadeiras. Então eu queria te perguntar o seguinte, o que você considera que mudou na sociedade brasileira desde então, para que isso acontecesse agora, para que isso fosse permitido, e por que exatamente nesse momento? Eu também me faço essa pergunta exatamente porque somos uma sociedade tão diversa, temos tantas idas e voltas na nossa história, mas esse espaço da Academia Brasileira de Letras, ele não estava no meu horizonte, digamos assim.
Então, é uma surpresa em amplo sentido. É uma esperança de que essa nossa sociedade tão plural, tão diversa, esteja melhorando a sua percepção dessa diversidade, diversidade linguística, diversidade cultural, a diversidade de biomas também. O Brasil é reconhecido como um dos países com a maior diversidade biológica do planeta. E a nossa pergunta é: o que faremos com tanta coisa boa? Eu espero que a minha aposta na academia seja mais um desse gesto de tornar o mundo melhor, da gente ficar melhor aqui no nosso país, no mundo também, né? Essa semana aconteceu um outro fato histórico, Krenak. A Comissão da Anistia formalizou um pedido de desculpa do Estado brasileiro a 2 povos indígenas. Um pedido de desculpa aos Guarani Kaiowá, que vivem no Mato Grosso do Sul, e aos Krenak, que vivem no leste de Minas Gerais. Eu queria então saber como é que você se sentiu ao receber essa notícia e o que isso representa para o seu povo, o povo Krenak, e para os povos indígenas, claro, em geral. Natuza, parece que a nossa pauta hoje é a caixinha de surpresas. Eu não esperava que a minha trajetória de militante, né, da causa indígena no nosso país me levasse à Academia Brasileira de Letras aos 70 anos. Assim como eu não esperava também, nessa idade, receber um pedido de desculpas do Estado brasileiro, que sempre agiu em relação ao povo indígena de uma maneira colonizadora, cruel. Nós já fomos, nesse país, uma constelação de povos. Darcy Ribeiro reporta que até o século XVIII eram 900 etnias. Hoje, reconhecidamente, são menos de 300. Então, 2/3 dessa humanidade foi extinta. A gente não pode brincar com isso. Um pedido de desculpa circunstancial sobre o período da ditadura é muito pouco diante da tragédia que é a relação do Estado colonial brasileiro com as sociedades indígenas. A Comissão da Anistia aprovou 2 pedidos de perdão a povos indígenas que foram perseguidos pela ditadura militar. É a primeira vez que o Estado brasileiro concede esse tipo de reparação coletiva. Nas ações, os procuradores dizem que os Krenak, de Minas Gerais, e os Guarani Kaiowá, da terra indígena Guirarocá, em Mato Grosso do Sul, foram perseguidos e expulsos de suas terras durante o período da ditadura militar. Também citam casos de tortura física e prisões indevidas. Um cenário que, segundo eles, levou fome e morte aos indígenas. A gente perdeu o parente e perdeu o nosso rio Vatu. Aí nós perdeu tudo. A presidente da comissão, Enea Almeida, ajoelhou para pedir perdão ao povo indígena. Declaro o povo Krenak anistiado político coletivo brasileiro. Muito obrigado. Nós estamos começando a rever essa história. Um pedido de desculpa já é uma boa, digamos, um bom começo, né? Sem dúvida nenhuma. Tem um ponto aí que você citou num determinado momento da tua fala, que foi esperança. Tanto o primeiro indígena imortal na Academia Brasileira de Letras, mas também esse pedido de desculpa, 2 fatos históricos que trazem esperança, naturalmente. Olhando para o estado geral de coisas, Krenak, olhando para frente, você hoje é um pensador mais esperançoso ou mais cético? Quando você olha para o mundo, o que você enxerga? Mais do que isso, o que você sente? Ô, Natuza, o conhecimento liberta, né? Isso não é uma frase de efeito, isso é uma experiência. Quanto mais você conhece, mais você se sente esperançado, esperançoso e liberto dos preconceitos. Eu escrevo ensaios, né? E os ensaios que eu tenho publicado, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, A Vida Não é Útil e Futuro Ancestral, eles encerram uma visão sobre esse século XXI que pode ser muito relacionado com ficção científica, porque eu estou falando de um futuro ancestral, mas eu estou falando também de um monumental risco da gente desaparecer como uma das espécies que habitam o planeta, porque os humanos, os seres humanos,
eles estão se inviabilizando. Isso numa visão muito ampla, não falando sobre questões pontuais, seja sobre a violência contra os povos indígenas no Brasil, ou contra a destruição dos ecossistemas, da floresta, do Pantanal. Um estudo publicado numa revista muito prestigiosa, a Nature, e liderado por pesquisadores brasileiros, aponta 2050 como data de um possível colapso irreversível na Amazônia. Segundo a estimativa, até 2050, de 10% a 47% da floresta vai estar exposta a mudanças do clima, perda de biodiversidade, aumento de degradação e redução de chuvas de forma irreversível. Esses são os meus temas. Então, quem habita esses ambientes, quem pensa esses mundos, esses lugares, não pode ter uma fé ingênua no mundo, achar que a esperança vai salvar o planeta. A esperança ela pode nos mover, mas a esperança não salva nada. Uma das ideias centrais na sua produção é a ideia de que a humanidade e a natureza devem se comunicar. Explica para a gente, Krenak, como é que ocorre essa comunicação? Ela sempre existiu, Natuza. Essa comunicação ela já foi muito mais sensível e muito mais clara, digamos assim. Ela era mais instrutiva, ela era mais sistêmica e ela era rizomática quando esses humanos eram tão capazes de conversar com outros organismos inteligentes que experimentavam uma espécie assim de tranquila confiança que a nave estava perfeita. Até que nós começamos a experimentar um divórcio desse modo de viver que foi introduzido, inclusive, pela tecnologia, o excesso de coisas. Hoje as crianças são devoradas por uma telinha do celular e não percebe que aquelas histórias antigas que falava que um bicho, papão, um dragão engolia pessoas. Agora a gente tem uma telinha ingênua que engole milhões de crianças e as pessoas não se tocam. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos mostrou que por lá as pessoas pegam o celular para ver o que está rolando, em média, 344 vezes por dia. É uma vez a cada 3 minutos. O Brasil está entre os 5 países que mais usam o celular no mundo. Cada usuário gasta em média 3 horas no smartphone. Os estudos e a nossa prática clínica vêm demonstrando que o celular está mudando o nosso cérebro, tanto de crianças, adolescentes, quanto adultos que passam muito tempo acessando o aparelho. Os malefícios, então, do uso excessivo do celular para o nosso cérebro são principalmente a diminuição da capacidade de concentração e de foco, prejuízo da memória, principalmente memória para fatos recentes, prejuízo para tomar decisões, no caso, fazendo com que a gente tome decisões que gerem mais recompensas a curto prazo, fazendo com que a gente se torne mais impulsivo. Então, esse distanciamento da nossa sensibilidade porosa do corpo, da pele, com a terra, com a montanha, com o rio, com a floresta, ele está interpondo na nossa relação com o mundo essa fantástica tecnologia que produz uma telinha azul, que fica entre nós aí, feito um fantasma. E o perigo disso é sublimado pela beleza disso, pelo design disso. Tudo é tão bonitinho que eles podem engolir a gente que a gente nem vai sentir dor. Então, esse tipo de fissura, esse desejo pela tecnologia, pela novidade, que nós todos estamos emitidos nele, ele está diminuindo a nossa capacidade disso que você perguntou, como fazer essa comunicação, como conversar com o Tacro-Crack, com o Atu, com a montanha. Eu reporto também uma história de quando eu fui ao Equador, fui a uma região do Equador onde as montanhas têm nome, têm personalidade, e são feitas festas de levar comida, flores e dança, uma verdadeira celebração da vida, como era feita, inclusive, há 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás,
por humanidades que ainda sabiam dançar com a terra. De lá para cá, o baile foi ficando tão bruto que os humanos não dançam mais com a terra. Os humanos estão socando a terra. Essa que é a questão. Krenak, eu queria muito que você explicasse a ideia do vício no consumo e na tecnologia. Você fala da tela azul, né, que funciona como se fosse um monstro que captura a gente. Eu queria ouvir um pouco mais você sobre essa ideia que você aborda na sua obra. A imagem que eu vou buscar para explicar essa ideia é: imagina alguém que ficou em coma durante muito tempo, ou ficou sob efeito de alguma droga, algum medicamento durante muito tempo, sei lá, 10 anos, 5 anos, e consegue voltar a ter uma função orgânica, ter uma experiência sensível da vida, e diz: olha, eu fiquei 10 anos em coma, insensível. Agora eu consigo de novo sentir o sabor da água, a cor do céu, a brisa, e ao voltar a sentir o cheiro, o sabor da vida, das coisas, ele reclamar e dizer: puxa, como que eu fiquei impedido desses sentimentos, dessas fruições todas, enquanto eu estava em coma? A imagem que eu tenho é essa, porque eu vejo mesmo esse relatório da Organização Mundial da Saúde, que diz que o diagnóstico mais frequente no planeta hoje é sofrimento mental. Quer dizer, não importa onde você está e não importa de que classe social você é. Olha, uma estimativa da Organização Mundial de Saúde mostra que pelo menos 30% da população mundial pode sofrer com a depressão ao longo da vida. Quase 19 milhões de brasileiros sofrem de depressão e ansiedade, transtornos que podem evoluir para casos mais sérios se não tratados. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em uma década, os casos de depressão em crianças entre 6 e 12 anos aumentou de 4,5% para 8%. A gente tem crianças na Suíça com sofrimento mental. Então, não é só ali na favela do lado que a gente tem sofrimento mental. Então, não é só no Haiti. Então, o sofrimento mental, assim como a pandemia afetou globalmente gente no mundo inteiro, ele está afetando pessoas no mundo inteiro, em todas as idades. Isso não é brincadeira. Isso pode sugerir que esse organismo humano está passando por uma mutação, experimentando uma mudança. E o primeiro estágio dele é uma espécie de perda de funções sensíveis. O sofrimento mental é um apagamento. E se nós estamos mudando, a gente é mutante, vamos ver se essa mudança vai nos tornar mais resilientes, mais capazes de interagir com os organismos vivos do planeta Terra e atuar como regenerantes desse organismo. O planeta Terra ele produz vida. É um organismo tão genial que ele produz vida e corrige mudanças, corrige sistemas dessa produção de vida. É maravilhoso. Quer dizer, se nós somos um organismo defeituoso que está dando defeito aqui, a Gaia vai dar um ajuste na gente. Não é genial isso? O organismo vivo da Terra vai ajustar a gente para a gente poder continuar aqui. Se a gente não aceitar esse ajuste, ela pode simplesmente nos transformar em adubo. É uma reciclagem. Então, compreender o organismo da Terra com essa magnífica potência de vida é pacificar também a nossa fúria por consumo, por medo e também por uma ideia meio vencida de que nós temos uma outra vida depois dessa aqui, que seria no céu, no paraíso, num lugar assim, extra-mundo. Se a gente escapar desse extra-mundo, a gente pode voltar a ter sentido nesse mundo, esse aqui, com os estragos que a gente já fez nele. Interessante isso. Você também diz que a humanidade
é uma espécie de clube. Eu queria que você explicasse para a gente essa ideia e também nos dissesse o que você chama de subhumanidade. Natuza, essa subhumanidade que eu me refiro não é um juízo da qualidade dela. Ela é sub porque ela sucede, ela vem imediatamente depois de uma ordem que institui uma humanidade que requer alguns acessos. Por exemplo, a humanidade que alcança o status de cidadania, não é todo mundo no planeta que tem cidadania. Na Índia, por exemplo, tem uma casta que são considerados Dalit. Os Dalit, eles podem morrer na calçada, não faz diferença. Eles não têm humanidade, então eles são uma subhumanidade naquela sociedade complexa que é a milenar sociedade indiana. Em outros continentes também você vai encontrar castas de pessoas que são consideradas descartáveis. O capitalismo, ele dobrou essa aposta e ele descartou cerca de 70% da chamada humanidade para uma camada, uma subcamada que eu chamo de subhumanidade, que são seres humanos que nunca vão acessar a cidadania, nunca vão ter poder aquisitivo para obter as coisas que eles consideram necessárias para a sua felicidade, digamos assim, tipo morar, comer, dormir. Mais da metade da população do planeta, Natuza, não tem esse privilégio de comer, repousar e ter um abrigo seguro, onde ele não precisa ficar paranoico, com medo de alguém chutar a porta dele ou meter uma bomba em cima dele. Não é por falta de comida que tanta gente passa fome no mundo. A produção de alimentos seria suficiente para abastecer toda a humanidade. No mesmo planeta em que a fome atinge mais de 780 milhões de pessoas, 1 bilhão de refeições são desperdiçadas a cada dia. Isso dá uma média de 132 quilos de comida jogados no lixo por pessoa a cada ano. Tem duas violências incomparáveis, né? Uma é o chute na porta e o outro é o míssil em cima do prédio. E nós somos capazes de produzir esses dois eventos com a mesma displicência. Você manda um míssil em cima de um quarteirão, destrói prédios, destrói tudo, produzem tudo, mas você também enfia o pé numa porta e metralha todo mundo que está deitado no chão do barraco. Então, essa subhumanidade, ela é irrevogável. O discurso do progresso, do desenvolvimento, que sugere que a gente vai dar abrigo, comida e remédio para todo mundo, é uma mentira. Não tem para todo mundo. Não tem para 8 bilhões de pessoas. E o que sobra disso é a subhumanidade. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com o Krenak. Você tem um livro que se chama Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Então eu te pergunto, como é que adia o fim do mundo, Krenak? Essa expressão, adiar o fim do mundo, ela está dialogando com um anúncio que foi feito com aquele relatório Nosso Futuro Comum, no final da década de 70. É um relatório que tem o título de Relatório Brundtland, que foi aquela senhora ex-ministra lá da Noruega ou da Finlândia, que coordenou um estudo sobre o que foi chamado de Nosso Futuro Comum, que nós íamos todos entrar pelo cano. O futuro comum é esse. Isso eu não inventei, não. É um relatório científico que está na base, inclusive, do painel do clima, dos anúncios de mudança climática, dos extremos climáticos, da possibilidade de pedaços inteiros do planeta ruir sob as nossas patas, dentro de um período que está sendo chamado de antropoceno. O antropoceno é quando nós, os humanos, nos tornamos um peso monumental em cima do corpo da Terra e estão socando a Terra com patas de dinossauro. Não é só o Spielberg que imagina dinossauros. Os cientistas do clima também sabem que nós viramos dinossauros.
Nós estamos sapateando no planeta. Nós estamos destruindo a camada de solo agriculturável do planeta numa marcha tão grande que daqui a pouco não vai ser possível mais você produzir alimento da terra. Você vai ter que produzir alimento em outro lugar. Na terra, não. Você vai produzir em estufa, em outros ambientes. Essa antiga tradição dos humanos, da agricultura, essa coisa, está passando por uma mudança tão grande que a Vandana Shiva, que é uma mulher muito interessante, que publicou muitos livros, onde ela mostra como que as sementes que permitiram que a gente, por milhares de anos, produzisse tanta coisa, alimento, roupa, remédio, elas estão sendo apropriadas agora por uma ou, no máximo, duas grandes controladoras no planeta das sementes. As sementes já estão todas sendo alteradas, elas estão passando por mudanças genéticas que não vão permitir que um agricultor simples possa ter a mesma semente durante 3 ou 4 safras. Ele vai ter a semente uma vez, feito a bala de prata do Zorro. Ele deu aquele tiro, não matou o capeta, dane-se. Então, assim, a imagem pode ser terrível, mas nós vamos ficar sem semente para produzir o essencial para a vida, para nós mesmos, porque nós estamos drogando o solo com veneno. No nosso caso, por exemplo, o Brasil é o maior empesteador de camada superficial de solo agrícola com veneno para produzir soja, para produzir ração para porco e galinha na Europa, na China, sei lá onde. Nós estamos jogando fora o que nós poderíamos considerar que é o nossa garantia futura de continuar tendo abrigo, comida e remédio. E nós estamos fazendo isso no planeta inteiro. Os vários países da África, eles estão todos também arrasados com garimpo, mineração, mercúrio e outros danos. Até parece que eu estou fazendo um relatório do fim do mundo. Mas eu preferi escrever um ensaio chamado Ideias para Adiar o Fim do Mundo. A gente pode ficar confortavelmente em algum lugar, morar numa montanha, numa praia, numa casa de campo e fingir que o mundo não está ruindo. Mas quem trabalha com informação, com conhecimento, com educação, com ecologia, com meio ambiente, quem pensa isso não pode se omitir de dar um alerta. Ideias para Adiar o Fim do Mundo não é um guia de salvar pessoas em situação grave. Ele é só um toque que, se a gente não se cuidar, não vai mesmo ter para onde ir além da temperatura de 50, 60 graus, nos transformando, nos derretendo. Uma imagem que me ocorreu é lesmas derretendo nas calçadas. Porque a gente calçou as metrópoles, as cidades, é tudo ferro, concreto, cimento. E quando você pega um sol de 40 em cima de ferro, concreto e cimento, você produz um micro-ondas. E nós vamos virar lesma na calçada se a gente não sair dessa roubada. Tem um texto meu que o título dele é Fuja da Caixa de Concreto. Ele está traduzido para o inglês, está publicado em outras línguas além do português. Esse Fuja da Caixa de Concreto é uma crítica sobre a falta de imaginação da engenharia urbana, dos urbanistas e a incapacidade dos governos locais, regionais, de repensar nossas cidades. Agora, com essas chuvas loucas, você está vendo que as pessoas estão morrendo dentro de casa. Você não precisa sair de casa, você morre dentro de casa, afogado, debaixo da geladeira, do fogão, da televisão. Eu vi o governador do Espírito Santo fazendo um apelo público num desses jornais, dizendo que eles estão agora criando um programa para lidar com as emergências climáticas no cotidiano, nos municípios, nos bairros, nas atividades cotidianas da agricultura, do comércio, porque eles não conseguem todo ano criar um fundo de emergência para socorrer gente que perdeu tudo. Que perdeu a granja, que perdeu o armazém, que perdeu a vida, o carro, a casa. As cidades não foram pensadas para ter resiliência, para se adaptarem a nada. As cidades são essa coisa burra e dura que estão matando as pessoas
e não sabe como mudar. Você falou do texto que você escreveu e que foi traduzido em diversas línguas, e a gente acabou de falar do seu livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo. O curioso, Krenak, é que você costuma dizer que não tem o hábito de escrever, que o seu processo de criação ele é todo baseado na oralidade. Como é que funciona isso? Hoje está tão fácil, Natuza. Agora que eu estou conversando com você, esse aparelhinho que está gravando aqui ao lado, eu sento o dedo no botão dele e ele produz uma transcrição. Ele produz uma transcrição que depois é só editar. É quase um teleprompter. Quer dizer, os meus antecessores, aqueles que eram da oralidade no tempo do meu avô, eles não poderiam fazer isso. Eu tenho essa facilidade, eu posso continuar sem ser um sujeito habilitado à escrita, por exemplo, mas produzir livros. Eu falo e ele vira livro. É quase uma mágica, né? Todos os meus livros publicados no Brasil e fora do Brasil nasceram da oralidade. Eu estava falando, gravando, transcrevendo, alguém editando. Eu costumo brincar com a Rita Carelli, a minha querida escriba, que preparou os meus livros para a Companhia das Letras. Ela preparou todos os 3 ensaios. Ideias para Adiar o Fim do Mundo, A Vida Não É Útil e Futuro Ancestral. Ela preparou todos esses textos. E ela diz para mim, esses textos não são meus. Eu não reconheço esses textos como meu. Esses textos são seus, Ailton, porque eles falam. Ela me deu esse presente de dizer para mim que quando minhas falas são transcritas, elas não perdem o timbre da minha fala. Então, isso para mim me deixa totalmente envaidecido. Eu estou assim, cheio de si, né? Pois você tem todas as razões do mundo para estar cheio de si. Eu quero muito te dar um beijo, te agradecer. Aliás, deixa eu te perguntar, você está nervoso, está ansioso para a posse? Eu sei que eu vou encontrar muitas pessoas queridas, amigos, mas não deixa de ser um momento assim totalmente incontido, né? Não dá. Quem conseguir passar por uma experiência dessa sem tremer, ou já morreu ou está brincando. Pois então, aproveite muito, nosso querido imortal. Muito obrigada por ter topado falar com a gente. Parabéns. Eu fico feliz da vida de ter a oportunidade de te entrevistar. Um grande abraço para você. Gratidão, Natuza. Viva. Beijo. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Neste episódio, colaborou também Sara Rezende. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.